Bom, então, hoje a gente. Boa noite a todos. Prazer estar com vocês novamente. Então, hoje nós vamos para a parte nobre da radiologia pneumológica, né? Vamos falar dos pulmões. Vamos lá. Então, a gente já passou pelos aspectos técnicos, já vimos qual é a metodologia de se analisar uma radiografia, né? Exigir que a radiografia esteja dentro dos melhores padrões. Isso é muito importante para a gente não errar. Examinar as radiografias de tórax sempre de fora para dentro, deixando os pulmões para ser analisados assim por último. Na verdade, a gente analisa o conjunto, mas nunca esquecendo de analisar o resto, além dos pulmões, que as informações podem estar ali, né? Fora do parênquima pulmonar. Então, hoje nós vamos falar basicamente das lesões fundamentais dos pulmões, né, que nos orientam assim na busca do diagnóstico, tá? Bom, então a gente vai começar com o acometimento do espaço aéreo, que são as opacidades, né, que são as hipotransparências, né? As hipotransparências se dividem em homogêneas e heterogêneas. Quando a gente vai descrever uma hipotransparência ou uma opacidade, a gente tem que dar algumas características dela, né? A localização, os contornos, né? A relação que tem com as estruturas adjacentes, tudo isso é muito importante. Mas o acometimento do espaço aéreo pode se dar por uma série de substâncias, uma série de materiais. Então, no caso da pneumonia, o exsudato, no caso do edema, o transsudato, as hemorragias alveolares é sangue, eventualmente tem proteína nos casos de proteínas incomuns, né, como na proteinose, gordura nas pneumonias lipoídicas, células malignas e células inflamatórias. Isso aqui é um material que eu estou filando aqui do professor Edson Marchiori, que é um professor que tem um material didático espetacular, onde ele mostra, e isso aqui fica bem claro. Então, isso aqui está um ducto alveolar, né? E aqui os alvéolos, aqui em maior aumento. Então, esses alvéolos que vão ser preenchidos, pode ser preenchido com uma série de materiais, né? Que podem ser o exudato inflamatório na pneumonia, pode ser um transsudato nos edemas pulmonares, pode ser sangue nas hemorragias, pode ser gordura, que está cheio de macrófago com gordura, as pneumonias lipoídicas, pode ser microlitíase, na microlitíase alveolar, pode ser célula neoplásica no adenocarcinoma e proteínas, como na proteinose alveolar. Então, tudo isso aqui, menos a microlitíase, que vai dar um padrão um pouquinho mais nítido, mais denso, mas tudo é parecido. Quando você vê uma opacidade, pode ser qualquer dessas coisas. E aí vem a base da medicina, que é a correlação clínico-laboratorial, radiológica. Né? A gente tem que juntar as informações todas, epidemiológicas, para tentar chegar a uma conclusão. Tá? E a radiografia vai entrar nesse meio aí para nos ajudar a fazer diagnóstico e raciocínios clínicos dessas doenças. Então, só para vocês entenderem, vou voltar aqui. Então, cada alvéolozinho desse, que vai sendo preenchido, ele vai dando uma conformação. Se preencher um grupo pequeno, eles vão promover o aspecto de nódulos acinares. Nós vamos falar nisso daqui a pouco. Então, os nódulos acinares são os ácidos, são os alvéolos, depois ácidos, que vão se preenchendo de material. Esses nódulos vão coalescendo e vão formando aqueles blocos. São os blocos das opacidades, das condensações. Então exemplo. Né? Os nódulos acinares vão coalescendo, né? E vão formando blocos. Aqui formou um bloco, não, uma hepatização com broncoaerograma. Aqui a mesma coisa. É, e então, houve um probleminha aqui, só um segundo.
probleminha aqui de ordem no outro computador que a minha mulher estava usando. Perdão para todos. Então, eu estava falando aqui, são os nódulos acinários que vão coalescendo e vão formando blocos aqui, uma hepatização com broncoaerograma. Esse padrão acinar, ele é caracterizado por isso, uma distribuição subsegmentar ou segmentar ou lobar. Tem as margens mal definidas, a não ser que haja a delimitação por uma cisura. Tem um aspecto algodonoso, tendem a coalescer, tem broncogramas no seu interior e tem mudança rápida no aspecto radiológico. São características disso aqui. Então, vamos ver bastante radiografias. Então, aqui tem um aspecto, por exemplo, de uma coisa algodonosa, né? Sem delimitações, né? Que, à medida que isso avança, é um exudato pneumônico. Mas nessa localização aqui podia ser muito bem tuberculose. E o que vai depender a diferença, o diagnóstico diferencial? Da evolução clínica. Né? Se é uma doença aguda, provavelmente é pneumonia. Se é uma doença subaguda, isso pode ser a tuberculose, pode ser algum outro tipo de patologia de um germe mais indolente, alguma coisa assim. Mas esse é um aspecto inflamatório, né? Um aspecto sem delimitações, sem coisa assim. Num momento mais avançado da doença, está aqui broncoaerograma, coalescendo as lesões e formando já um bloco, uma opacidade. Típico, né, de uma pneumonia, mas pode ser qualquer outra coisa, um carcinoma bronquioalveolar. Tudo vai depender da evolução, da epidemiologia, da manifestação clínica. Isso aqui é um grande bloco pneumônico com abaulamento da cisura, típico da síndrome do lobo pesado, que é a característica da pneumonia por Klebsiella. Tá? Então, é um processo inflamatório tão intenso que está rebaixando a cisura e é caracterizado como a síndrome de lobo pesado. Aqui existe um conjunto, uma opacidade heterogênea, né? Envolvimento alveolar, mas com um dado muito importante que nos ajuda bastante, que é um outro padrão associado ao padrão alveolar, que é um padrão cavitário. Então, está aqui uma cavidade, com mais esse padrão, e esse conjunto aqui é muito sugestivo de tuberculose pulmonar. Tá? Então, esses padrões radiológicos, a gente tem que se acostumar com eles. E só vendo várias vezes, várias radiografias, a gente vai se acostumando com isso. Né? Um outro aspecto, sempre aqui, um aspecto algodonoso, né? De alguma forma parece com essa região aqui, né? De envolvimento alveolar, é o padrão acinar, que a gente encontra aqui, mas só que neste caso é de uma insuficiência cardíaca. Por que essa setinha está aqui? Ela está mostrando exatamente o bronco principal esquerdo aberto, dando o sinal da bailarina, que é exatamente aquela abertura entre os brônquios causados pelo aumento do átrio esquerdo. Então, o átrio esquerdo aumenta e alarga a carina, né? Dando esse sinal. Isso é um sinal de aumento da área cardíaca e com o conjunto da obra de insuficiência cardíaca congestiva. Aqui um outro aspecto, e eu estou acrescentando aqui uma outra coisa para vocês guardarem também, é o aspecto algodonoso, aspecto alveolar, sempre é esse, uma coisa algodonosa, sem limite muito preciso, tal, que é de um edema pulmonar, tem a área cardíaca aumentada, esse aspecto algodonoso bilateral simétrico, e a antítese disso, que é chamado de a imagem negativa do edema agudo de pulmão, que é isso aqui, olha, a hipotransparência periférica, e é uma característica muito sugestiva de pneumonia eosinofílica crônica. Então, a gente costuma dizer que a pneumonia eosinofílica crônica tem, muitas vezes, a imagem em negativo do edema agudo de pulmão. Isso sempre vai ser assim? Não, nem sempre vai ser assim.
mas é uma imagem importante. Se vocês virem isso aqui, primeira hipótese diagnóstica é de pneumonia eosinofílica crônica. E essa aqui é a primeira hipótese, dentro desse contexto de aumento de área cardíaca, é de edema de pulmão. Um outro exemplo de transsudato, que é muito visto em unidade de terapia intensiva, é da síndrome de angústia respiratória do adulto, da SARA. Então está aqui. Tem tudo parecido com uma pneumonia, com edema pulmonar, com qualquer dessas coisas, com infiltrado de células neoplásticas, apenas vai depender do contexto em que o paciente se apresenta. Esse caso aqui é um caso de leptospirose, a icterícia do paciente, né? E o infiltrado alveolar aqui, as opacidades acinares, são causadas por hemorragia, por causa da vasculite causada pela leptospirose. Nesse caso aqui, síndrome de Goodpasture, que você tem, é uma síndrome pulmão-rim, em que você tem hemorragia alveolar, dando esse aspecto, e muito parecido com isso aqui, de alguma maneira parecido com isso aqui. Né? Então, na verdade, para você separar o joio do trigo, você tem que conhecer os dados clínicos epidemiológicos. Material lipídico na pneumonia lipoídica. Que pneumonia lipoídica é essa? Material gorduroso que é aspirado inadvertidamente. Isso acontece muito. Eu tenho alguns casos de pacientes idosos com constipação crônica, muitos deles com mal de Parkinson, e que lhes é dado óleo mineral para tentar fazer com que eles evacuem. E esses pacientes, muitas vezes, por engasgar com muita facilidade, eles aspiram. E uma das características desse material oleoso, ao ser aspirado, é não desencadear tosse, como se você aspirasse água, como se você aspirasse qualquer outro conteúdo líquido. Esses óleos, eles não irritam o brônquio de modo a causar tosse no momento da aspiração. Então, o paciente vai acumulando nos pulmões esse material. Como é que você faz esse diagnóstico? Com a história. E do ponto de vista radiológico, se você fizer uma tomografia e medir a densidade desse tecido aqui, é uma densidade negativa, que é a densidade da gordura. A densidade da gordura é abaixo da densidade da água, que é a densidade das vísceras. Entendeu? Então, se você pode mensurar a densidade disso aqui tomograficamente e chega à conclusão, juntando com os outros dados epidemiológicos e clínicos, isso aqui se trata de uma pneumonia lipoídica. Mas em tudo é parecido, do ponto de vista só radiológico, é muito parecido com os outros padrões acinares que a gente acabou de discutir. Então, não adianta você pensar em radiografia pura e simples. A radiografia é um dado importante, mas você tem que ter as informações associadas à radiografia. Aqui uma proteinose alveolar, né? Então, é sempre o aspecto de envolvimento alveolar é sempre muito parecido. Um carcinoma, um adenocarcinoma ou linfoma pode apresentar essa imagem radiológica, é muito parecido, inclusive com broncoaerograma, muito parecido com uma pneumonia. É lógico que a clínica vai ser completamente diferente. Então, é importante guardar isso, né? Então, o padrão acinar é um padrão algodonoso, né? Com limites imprecisos, a não ser que tenha uma cisura delimitando esse envolvimento. Frequentemente apresentam aerobroncograma, né? Os contornos são mal definidos, as imagens vão coalescendo progressivamente, você comparar radiografias, as imagens vão coalescendo. Então, isso é o padrão acinar. Um outro tipo de opacidade é a atelectasia, só que a atelectasia tem uma outra característica. Ela tem como característica principal a redução volumétrica associada à hipotransparência, à opacidade. Então, aqui tem um exemplo do que é uma estrutura normal do pulmão e aqui uma atelectasia reabsortiva. Por quê? Você obstruiu o brônquio, está aqui no esqueminha simbolizando uma obstrução brônquica, e aí o ar não passa e o oxigênio vai sendo reabsorvido progressivamente e o brônquio o tecido pulmonar vai literalmente murchando. E aqui está nitidamente aqui uma opacidade
homogênea e que tracionou a cisura. A cisura que estava nessa localização foi tracionada aqui para cima pela redução volumétrica do, do lobo, né? do tecido pulmonar envolvido. Aqui a gente tem como é importante, já falei várias vezes, a importância da radiografia em PA e perfil. A gente olha essa radiografia, é uma mulher, né, que tem uma diminuição da transparência, né, tem uma certa hipotransparência difusa aqui nesse pulmão comparado ao outro, né, com desvio da traqueia para esse lado, sugerindo que realmente aqui está havendo uma redução volumétrica. Tem menos ar, por isso que está um pouco mais hipotransparente. E o perfil, e é uma imagem em véu que vocês vão entender vendo o perfil, é o lobo superior que está atelectasiando, está reduzindo de volume, está tracionando a cisura e está gerando aquela imagem em véu, porque através disso aqui você tem um lobo inferior ainda permeável, dando exatamente a transparência normal do pulmão. Ok? Então, é importante, a traqueia está desviada, o pulmão tem um volume menor, a transparência do pulmão está menor aqui comparado com o outro lado, e no perfil mostra nitidamente o desvio da cisura, uma atelectasia do lobo superior. Aqui, nesse caso, o paciente foi intubado seletivamente. Vocês sabem que o brônquio principal direito ele é mais retilíneo em relação à traqueia, então, quando você intuba e aprofunda o tubo além da conta, você pode intubar seletivamente o brônquio principal direito e aí o pulmão esquerdo não ventila, faz uma atelectasia. Aqui está o tubo traqueal, intubado seletivamente, uma hipotransparência, desvio do mediastino, tudo voltado para o local em que houve a redução volumétrica, e depois o tubo traqueal um pouco repuxado e o pulmão novamente ventilado. A atelectasia do lobo inferior esquerdo, sinal do esquadro, está aqui o sinal do esquadro. Essa imagem, tá? Superposta com a silhueta cardíaca, e aqui uma obliteração do seio costofrênico esquerdo. Normalmente, com frequência, algumas atelectasias são acompanhadas de derrame pleural por alterações das pressões, né, intratorácica, da pressão intrapulmonar, ou porque tem alguma patologia associada. Se você tem uma atelectasia, você tem que pensar obrigatoriamente na possibilidade de obstrução brônquica tumoral. E aí um derrame pleural pode estar associado só com a atelectasia por si só, ou também com um epifenômeno de uma doença tumoral. Tá? Tá aqui a imagem, né, de uma... Isso aqui eu tenho comentado frequentemente sobre o gradiente de penetração da coluna. A coluna é sempre mais esbranquiçada aqui e mais preta, mais escura aqui para baixo. E aqui a gente vê uma inversão disso. Por quê? Aqui é onde está se traduzindo a atelectasia do lobo inferior. Então, como o perfil é importante, como esse ponto de referência, que é essa gradação de penetração, esse gradiente de penetração da coluna, são importantes. Você também tem a atelectasia passiva. Por que é passiva? Porque o pulmão fica amassado, literalmente amassado. O que é isso aqui? Isso é um pneumotórax. Isso é uma lesão hipertransparente, avascular. A gente não vê vasos aqui, a gente vê vasos aqui, a gente não vê vasos aqui. Esse hemitórax está maior do que o outro, né? A gente percebe que está grande porque está cheio de ar. Isso é um pneumotórax de 100%. Todo o pulmão foi colapsado e aqui está o pulmão amassadinho, atelectasiado passivamente. E aqui tem aquele sinal que eu já comentei com vocês, que é aquela linha que reproduz, que traduz um acúmulo de líquido, e por conta do pneumotórax, você pode ter líquido aqui que foi produzido e não foi reabsorvido, se acumulou líquido pleural, ou algum líquido, um sangue, por exemplo, de alguma rotura
de uma parte do tecido pulmonar que sangrou, enfim, mas isso aqui é um nível hidroaéreo, só que está sob a cúpula diafragmática. Não é um volume de líquido suficiente para cobrir a cúpula diafragmática para fazer aquele clássico nível hidroaéreo. O nível hidroaéreo está só aqui embaixo, circundando o diafragma, ok? Mas é um caso de uma atelectasia passiva. Tem a atelectasia cicatricial, descrito normalmente como fibroatelectasia. Vocês vão cansar de ver isso em cicatrizes de tuberculose, cicatrizes de algumas pneumonias necrotizantes, enfim, que há alguma parte do pulmão murcha porque cicatrizou, é uma cicatrização do processo inflamatório. Então, se chama fibroatelectasia. Aqui tem uma outra atelectasia, uma fibroatelectasia, só que numa outra situação, no segmento anterior do lobo superior, né? Que é exatamente esse aspecto aqui visto no perfil. Atelectasia do pulmão esquerdo. Aqui já é uma atelectasia, é uma fibroatelectasia grandiosa, né? O pulmão está todo fibroatelectasiado, provavelmente é um pulmão cicatricial de tuberculose. A gente está vendo aqui uma outra fibroatelectasia, que talvez esteja delimitando uma grande cavidade. Fica difícil dizer, mas pelo menos aqui fica claro que tem uma fibrose, né, com redução, uma atelectasia quase que laminar, mas é por conta de fibrose, dentro do contexto contralateral, onde há destruição pulmonar. Tem aqui uma herniação do pulmão direito, ocupando esse espaço. Você vê que a coluna está completamente desnuda, houve redução volumétrica e tracionamento desse mediastino. Então, observar esses detalhes é muito importante. Toda atelectasia tem redução volumétrica da estrutura, não tem jeito. E, por conta disso, há um certo tracionamento, a não ser na atelectasia passiva, onde o pulmão está amassado por conta do pneumotórax. Já a atelectasia adesiva a gente encontra com frequência em algumas situações. Por exemplo, eu estou vendo um tubo torácico aqui, não, um tubo de drenagem torácica aqui e outro tubo de drenagem aqui. Não sei qual foi a complicação do paciente, mas ele provavelmente fez pneumotórax bilateral, o pulmão murchou e depois, quando reexpandiu, uma parte do pulmão ficou aderido, por isso ela é adesiva, né? Alguma parte ficou aderida e não conseguiu reinsuflar. Talvez aqui com muita fisioterapia, ao longo do tempo, essa área dos pulmões consiga ser ventilada novamente. Isso aqui é uma outra imagem para vocês guardarem, que é o sinal de Golden. O que é o sinal de Golden? É uma atelectasia associado a uma massa pulmonar. Então, o lobo não consegue murchar, como aquele primeiro slide que eu mostrei, em que a cisura estava aqui em cima. Por que ele não veio aqui para cima? Porque a massa tumoral mantém essa área do pulmão, né, sem atelectasiar totalmente. Então, a cisura fica ali porque tem uma massa ocupando aquele espaço. Então, esse é o sinal do S de Golden, que faz essa área sinusoidal. Aqui é um sinusoide, né? Um aspecto sinusoide. Se a gente olhar bem, há uma transparência, uma hipotransparência bem homogênea aqui, inclusive com algum desvio da traqueia. Então, uma grande massa tumoral que está ocupando esse espaço, impedindo que o lobo se atelectasie totalmente, dando esse sinal específico aí. Um outro tipo de acometimento, já exatamente o oposto, é o acometimento do interstício pulmonar. Então, o que é o interstício? São as paredes alveolares, são os septos interalveolares, é o espaço peribrônquico, é o espaço perivascular, é o espaço subpleural e os septos interlobulares. Isso é o interstício. Se a gente imaginar um prédio de apartamento, um edifício, o interstício é toda aquela estrutura, viga, laje,
colunas, paredes, isso é o interstício. E os alvéolos seriam os cômodos, né? As salas, os quartos, enfim, os cômodos de uma construção. Né? Então, todo o interstício é formado por isso. As paredes, as alveolares, o interstício peribrônquio, perivascular, subpleural e interlobular, que é a porção menorzinha do interstício. Bom, aqui a radiografia a gente tem que olhar muito de pertinho e você vai ver um aspecto micronodular, mas os micronódulos são bem micro mesmo, que conferem o padrão miliar, que é uma distribuição randômica, difusa, não tem preferência por nenhum lugar, isso é disseminação hematogênica da tuberculose, com nódulos bem pequenininhos. Mas se você puder olhar numa tomografia, são nódulos bem regulares, bem nítidos, porque eles estão ocupando o interstício pulmonar. Eles não estão dentro dos alvéolos, diferente dos nódulos acinares, né, que são nódulos algodonosos, só que pequenininho. É aquele infiltrado acinar, só pequenininho. É o mínimo, né, é o padrão mínimo do infiltrado acinar. Então está aqui, no maior aumento, a gente vendo a nodularidade bem fina distribuída universalmente. Mas são nódulos bem nítidos, bem nítidos. A gente não tem como confundir essa nodularidade. Aqui a diferença do que é o nódulo acinar e o nódulo intersticial. O nódulo intersticial é bem nítido e o nódulo acinar tem tamanhos variados. Ele é algodonoso, só que é pequeno. Né? É o padrão acinar em miniatura. É como se fosse uma pneumoniazinha, né? Uma coisinha localizada. Mas isso é o nódulo acinar. Ok? Então, são opacidades arredondadas, de modo geral, mas parecem algodonosas. Você não consegue definir direitinho a sua conformação. Isso aqui são bolinhas. Bolinhas, aqui não, aqui são imagens irregulares algodonadas do preenchimento de ácidos em maior ou menor intensidade. E aqui já confluindo, formando uma área de uma opacidade, uma condensação. Aqui, nódulos calcificados, que são sequelas de varicela. Normalmente, a varicela produz uma afecção pulmonar com pontos hemorrágicos. Essa é a repercussão da varicela no pulmão. A virose no pulmão causa pontos hemorrágicos. E isso aí, com o passar do tempo, com a cicatrização, forma uma série de nódulos calcificados, assim como aqui nos hilos também a calcificação. Silicose. A silicose são nódulos também densos, né, que predominam nas porções superiores do pulmão. Óbvio, dependendo do grau de exposição da silicose, é uma doença ocupacional, dependendo da exposição, você pode, do tempo, da intensidade da exposição e do tempo de exposição, você pode ter envolvimento mais intenso. O que caracteriza a silicose é o aspecto radiológico e o dado epidemiológico. A pessoa ou trabalhava em jateamento de areia, que não existe mais, para tirar tinta e cracas, né, dos navios, cavadores de poços artesianos, pessoal que lida com artesanato, com pedra, quartzo, fazendo objetos decorativos. No aeroporto internacional, a gente vê lojas com várias cacatuas em pedra, uma coisa bonita, artesanal, lindo, mas o sujeito que fez aquilo provavelmente tem silicose, porque a exposição é muito grande. Ao você esmerilhar aquele material, a poeira é muito intensa. Você tem que ter EPIs, né, equipamentos de proteção individual, muito adequados e que sejam utilizados pelos trabalhadores. Né? Aqui já é um outro padrão intersticial que é mais reticular, que é um padrão de uma doença intersticial, de uma fibrose intersticial ligado a uma colagenose. Né? No caso, a esclerose sistêmica. Então, é um padrão linear, reticular, diferente do padrão nodular, mas é também um padrão intersticial. Aqui, uma pneumonia intersticial,
né, que pode ser uma pneumonia intersticial usual, ou algum outro tipo de pneumonia intersticial ou descamativa, algum tipo de pneumonia intersticial, né, que mostra um aspecto que mistura, né, tem um padrão reticular, mas tem uns nódulos de permeio, então, normalmente, é um padrão, os padrões intersticiais acabam tendo um aspecto misto na maioria das vezes. Padrão retículo nodular indiscutível. Na sarcoidose, a gente vê aumento dos gânglios paratraqueais, possivelmente aumento hilar, aumento dos gânglios hilares, mas tem muita doença intersticial, está superpondo com os íris, a gente não os vê com nitidez. Uma tomografia computadorizada certamente resolve esse problema. Padrão linear da insuficiência cardíaca também, que é a insuficiência cardíaca, o edema intersticial, né, que nós comentamos ainda há pouco, né, por conta do padrão acinar, quer dizer, antes de chegar ao padrão acinar, você tem o padrão intersticial. O líquido vai fugindo dos capilares, dos vasos sanguíneos, vai envolvendo primeiro o intestino, depois inunda o alvéolo. Esse é o processo. E aí, às vezes, nós vemos as famosas linhas de Kerley, coisas dessa ordem. Por exemplo, aqui tem algumas linhas de Kerley, são as linhas B de Kerley. Tem outras linhas de Kerley que costumam sair dos íris em direção à região axilar, que são as linhas A de Kerley. O método mnemônico é lembrar que a linha A vai em direção à axila, a linha B fica na base, e a linha C é a visão frontal dessas linhas intersticiais. Ok? Então, aqui tem nitidamente várias linhas B e interstício envolvido nitidamente, grosseiramente já dentro do edema que está se formando. Linfangite carcinomatosa. Eu posso dizer que é linfangite carcinomatosa sem alguma informação sobre o paciente? Não. Eu posso dizer que é uma doença cheia de linhas de interstício, aqui, várias, né? Mas que tem que ter um contexto clínico e epidemiológico para a gente saber do que se trata. Né? Isso aí pode ser exposição, isso pode ser uma asbestose num estágio avançado, isso pode ser uma fibrose pulmonar em estágio avançado, pode ser uma opção de coisa. Mas, no caso, é um caso associado a um tumor, que eu não sei exatamente qual é a origem, mas a linfangite carcinomatosa se expressa dessa maneira também. Isso aqui já é um aspecto intersticial de uma pneumonia actínica. Por que isso aqui parece um tijolinho? Provavelmente, esse paciente foi irradiado, talvez para um linfoma, alguma coisa assim, né? Pegando mediastino, e foi feita uma proteção para o pulmão, mas houve uma área onde ele foi efetivamente irradiado e teve que ser exposto. O pulmão foi exposto à radiação e formou essa pneumonia actínica, feito um bloco uma conformação bem própria. Um outro padrão é o padrão em favo de mel, que é isto aqui, que você consegue, num aumento maior, ou através da tomografia, você vê que vai aparecendo a fibrose, vai desenvolvendo bronquiolectasias, vai desenvolvendo esses espessamento do intestino, de modo que fique muito evidente, os brônquios vão sendo tracionados, né, pelo aumento da pressão intersticial, a pressão de retração elástica, vão ficando abertos e vão dando um padrão de favo de mel, que é esse padrão aqui. Padrão nitidamente intersticial. Aqui é um infiltrado misto característico de paracoccidioide micose. Paracoccidioide costuma dar uma doença, a maioria das vezes, bilateral, nessas regiões simétricas e poupando relativamente as bases pulmonares, deixando os seios costofrênicos livres. Isso é um aspecto, uma espécie de padrão radiológico do paracoco, e onde você vê lesões em várias idades. Você tem lesão intersticial, tem fibrose cicatricial, tem lesão acinar, tudo numa mesma radiografia. Aqui você pressupõe que haja isso. A tomografia computadorizada é que comprova essas informações, esses achados. Uma outra coisa que nós, saindo um pouco da opacidade alveolar e intersticial, são os nódulos.
Então, o que é um nódulo? É uma opacidade focal com morfologia arredondada ou ovalada, envolta por parênquima pulmonar, né? A gente consegue ver o contorno dele todinho, medindo até 3 centímetros. Além disso, se tiver esse aspecto arredondado ou ovalado, envolto por parênquima, etc., mas tendo mais de 3 centímetros, passa a ser massa. E o nódulo pulmonar, os aspectos radiológicos, você tem que avaliar tamanho, contorno e margem, estabilidade. O que é isso? Você faz uma radiografia agora, faz uma radiografia meses depois, tempos depois, esse nódulo, se ele estiver estável, se ele persistir sempre com o mesmo aspecto, pressupõe-se que é um nódulo benigno. Se é um nódulo que evolui, que aumenta, pressupõe-se que pode ser um nódulo maligno, dependendo do tempo de evolução também. Se ele aumenta em uma semana, provavelmente não há uma malignidade, é um processo inflamatório que está evoluindo rapidamente. Nós vimos ainda há pouco que as infecções têm essa propriedade de avançar, de mudar rapidamente. Se é um nódulo que evolui, também a gente vai pensar exatamente depois de um certo tempo que aquilo é um processo inflamatório. Mas se ele aumentar progressivamente, lenta e gradativamente, a gente vai pensar numa malignidade. E a presença ou não de calcificações nos ajuda a julgar esse nódulo pulmonar. Isso aqui é uma radiografia muito legalzinha, porque nos remete lá no início das nossas aulas, quando a gente falava das técnicas radiológicas e das posições em que você vai radiografar o paciente, né? Então, a gente tinha o PA e perfil, tinha o Laurel, né? Tinha as oblíquas, tinha a AP e tinha a apiculordótica. Olha que coisa interessante. Uma radiografia em que, nesta região aqui, a gente tem alguma coisa. Você olha, a radiografia está bem centradinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É uma radiografia que está bem inspirada, tem uma penetração um pouquinho além do normal e tal, mas tem radiografia bem feita, tem alguma coisa mal definida aqui, né? Então, aí você faz uma radiografia em apiculordótica, você tira as estruturas ósseas da frente, compara essas duas áreas aqui e vê que aqui tem só vaso sanguíneo e aqui tem uma hipotransparência de aspecto nodular irregular, né? Talvez até com alguma cabeleirazinha em volta e tal. É lógico que isso aqui vai merecer um estudo tomográfico e por aí afora, enfim. Mas era um nódulo tumoral. Mas como a radiografia apiculordótica nos ajuda. Em relação a tipo de calcificação, as calcificações que sugerem benignidade, né, são essas aqui, né? A calcificação total difusa, a calcificação em pipoca, a calcificação laminar, né, em alvo, a calcificação central, né? Agora, quando a calcificação é excêntrica ou pontilhada, isso não caracteriza a benignidade. A gente tem que pensar também em nódulo maligno. É óbvio que a gente, para chegar à conclusão se o nódulo é maligno ou benigno, você tem que ter certeza absoluta baseado nesses critérios. O que é benigno efetivamente? Esses aqui a gente não pode arriscar, tem que monitorar mais de perto. Então está aqui uma calcificação total, né? O bloco todo, isso é um granuloma, é um resíduo. Se a gente avaliar melhor esse mediastino, esse hilo, é bem possível que a gente encontre algum nódulo calcificado também aqui, caracterizando talvez um complexo primário, com o seu polo ganglionar e o polo pulmonar, mas isso aqui é tipicamente um granuloma calcificado, uma sequela, um resíduo cicatricial. Massa é o mesmo critério do nódulo, só que é grande, maior que 3 centímetros. Isso aqui é uma massa que precisa ser explorada, né? Eventualmente você encontra umas massas num paciente completamente assintomático, vê uma radiografia anterior, e aí isso pode ter sido uma doença fúngica que transformou numa massa, um criptococoma, né? Alguma lesão desse tipo, mas isso aqui é sempre preocupante quando você vê uma lesão desse tipo aqui. Esta está com limite quase preciso,
mas é a massa. Quanto maior, mais preocupante. Essa massa aqui, a gente já vê a irregularidade do seu contorno. Se você prestar bem atenção, ela é completamente irregular. Não é uma bolota como essa aqui, que é relativamente irregular, mas isso não caracteriza benignidade, de modo algum. Essa aqui que faz suspeitar fortemente de malignidade. É uma irregularidade no contorno da massa. Essa aqui mais ainda, olha a corona radiata, né? a linfangite perimassa, peritumoral. Isso é uma coisa muito séria, com envolvimento provável já do hilo também. Do outro lado, olha que coisa interessante. A gente olha essa radiografia, presta atenção aqui, esquece de ver o resto. Do outro lado, tem umas imagens densas aqui, né? Isso aqui é possível que seja fragmentos, resíduos de projéteis, de arma de fogo, ou chumbinho, né? Aqueles tiros de chumbinho, que saem feito um chuveiro, mas pode ser talvez um pouco de resíduo só, porque a gente vê também aqui um pontinho, outro pontinho, então talvez alguma coisa esbarrou aqui, foi deixando um rastro de metal aqui no tiro. E a repercussão que isso deu em algum momento na vida do paciente. Aqui uma sequela pleural, provavelmente isso aqui foi um hemotórax, que foi drenado em algum momento por conta desse acidente com arma, não sei se de fogo, mas uma arma de agressão. E aqui a massa com essa corona radiata feia para caramba. Outro aspecto de uma lesão tumoral é uma lesão aqui irregular no seu contorno externo e irregular no seu contorno interno. Isso é muito sugestivo de uma massa tumoral que necrosou, né, e fez essa densidade, fez esse aspecto cavitário completamente irregular. Aqui, histoplasmomas. Lembra? É um nódulo, eu não sei qual é o tamanho desse, para dizer se é mas é nódulo, aparentemente, com uma calcificação central. Uma calcificação central. Deixa eu ver se tem algum outro aqui, uma calcificaçãozinha central, o nódulo com a calcificação central. Tá? Com uma história pregressa, isso aqui é antigo, deve ter outras radiografias. E o diagnóstico foi de histoplasmoma. Isso aqui provavelmente se a gente vê nódulos disseminados aqui, muitos nódulos, isso provavelmente é uma neoplasia metastática. É difícil da gente definir de tão disseminado que está isso. Outra, aspectos de tamanhos variados, distribuição aleatória, né? Uma área de confluência de nódulos e tal, de massas, nódulos, mas isso é doença metastática, assim como essa doença metastática. Primeiro diagnóstico, segundo, terceiro, vai ser difícil pensar em outra coisa. A gente pode também encontrar nodulações escavadas. Então, está aqui uma massa escavada. Aqui uma massa escavada. Aqui também uma massa, não chega a ser nódulo, são grandes já. Né? Agora, quando você vê isso aqui, você tem uma série de diagnósticos diferenciais que aqui estão elencados, pelo menos 4. São metástases escavadas, carcinoma de pulmão, granulomatose de Wegener, antigamente chamada, hoje em dia chamada de granulomatose com poliangeite, né? E hidatidose, principalmente quando está na base do pulmão, próxima ao fígado, mas isso também podem ser abscessos evolutivos de alguma disseminação hematogênica de alguma infecção. Tudo vai depender do aspecto epidemiológico, da evolução de cada caso. Né? Bom, aí nós temos também, até agora nós vimos alterações de aumento da densidade radiológica, agora nós vamos ver diminuição, são as hipertransparências. Então, isso aqui, o pulmão está hiperinsuflado nitidamente, aqui no perfil a gente vê. Isso aqui provavelmente é uma criança, porque é mais fácil de acontecer isso.
E tem plugs, aparentemente tem plugs, essa setinha está apontando alguns plugs mucosos, né? É uma asma brônquica em crise, pulmão hiperinsuflado, né? Aqui, nitidamente, o perfil mostra isso com nitidez e fica uma hipertransparência difusa. Nesse caso aqui, aspiração de corpo estranho. O que tem de interessante nessa radiografia? Isso aqui é uma radiografia estándar, feita em inspiração, e isso aqui é uma radiografia feita em expiração. O que aconteceu? O pulmão, que não tem nenhuma obstrução brônquica, se esvaziou. O pulmão, que tem uma obstrução brônquica, provavelmente com mecanismo valvular, permaneceu insuflado. Muitas vezes, nesses casos aqui, a gente escuta um sibilo localizado, né? É uma criança, dá para ver pelos aspectos radiológicos, e como de maneira frequente, essa criançada bota alguma coisa na boca, acaba aspirando, e normalmente, quando você aspira alguma coisa, nós já vimos na intubação seletiva, a tendência é ir para o lado direito, não que vá sempre para o lado direito, mas a tendência é ir para cá, entupir, obstruir o brônquio. Às vezes, a obstrução, o corpo estranho, tem densidade suficiente para você identificar na radiografia. Outras vezes não tem. Um plástico, alguma coisa, uma tampa de caneta, coisas dessa ordem, né, que você não vê. Mas a criança tem dispneia, tem tosse pra caramba, você pode escutar sibilo localizado, e numa radiografia feita em 2 momentos, inspirando e expirando, a gente consegue perceber que durante a expiração, um pulmão continua insuflado enquanto o outro esvazia. Aqui já é uma alteração de destruição dos septos intraalveolares, é uma doença destrutiva que é o enfisema, né? Então está aqui o pulmão hiperinsuflado, diafragma rebaixado, uma hipertransparência muito grande, mas apesar de hipertransparência, a gente vê vasos, a gente consegue identificar vasos. Então não é uma hipertransparência avascular como é o pneumotórax. Aqui o perfil mostrando essa retificação do diafragma, né, o tórax em tonel, né, aumento do espaço retroesternal, aumento do espaço negro retrocardíaco, né, sugerindo efetivamente a hiperinsuflação. Aqui já são bolhas, né? A gente vê áreas de maior transparência, né, aqui, e vê essas linhas que são delimitações de bolhas. Quem já fez bolinha de sabão, quando você faz um montão de bola de sabão e junta uma com a outra, a delimitação entre uma e outra vai ser uma linha retilínea, né? Por conta da tensão superficial de ambas as bolhas, né? Então, elas formam uma linha ali, e é mais ou menos isso que acontece dentro do pulmão. A gente vai ver várias linhas que são as delimitações de várias bolhas. E essa área aqui de uma transparência estranha, provavelmente para cá está vindo todo o fluxo sanguíneo que não vai para as áreas de bolha. Então, a gente tem uma discrepância muito grande da tonalidade, da textura, digamos assim, do parênquima pulmonar. Umas áreas muito hipertransparentes, outras com uma densidade um pouquinho mais evidente, sugerindo que haja alguma má distribuição vascular, má distribuição ventilatória, relação VQ, ventilação-perfusão completamente alterada, traduzindo-se na radiografia do modo que a radiografia pode mostrar. Isso aqui é uma pneumatocele, aliás, aqui é uma, aqui é outra, são imagens hipertransparentes que a gente tem, né, no pulmão. Provavelmente isso aqui foi uma imagem hipotransparente de aspecto alveolar em algum momento, que depois evoluiu com a formação das pneumatoceles, provavelmente sequela de uma pneumonia estafilocócica. Aqui, o que nós vemos nessa radiografia é que esta área do pulmão está bem mais transparente do que essa aqui. Tá? Este hilo aqui está mais cheinho porque tem mais sangue vindo para cá. Por quê? O sangue que deveria vir para cá está obstruído por conta de uma embolia pulmonar. Isso é o sinal de Westermarck, né? Que é
oligoemia de um lado e pleoemia do outro lado. A embolia está para cá, o fluxo sanguíneo está derivado para o lado de cá. Isso vocês lembram, sinal de Westermarck. Aqui a gente vê bronquiectasias, né? Então, são imagens. A radiografia faz supor a presença de bronquiectasia. O diagnóstico faz supor como? Eu vejo várias linhas, muitas linhas paralelas, são chamadas linhas de trem. Algumas imagens circulares, como se fossem pequenos cistos. Mas aqui não dá para a gente caracterizar, não tem jeito. Você, para fazer diagnóstico de bronquiectasia, tem que ter uma tomografia computadorizada, de preferência de alta resolução, para você ver cortes finos do tecido pulmonar e identificar essas alterações, dessas dilatações brônquicas. Antigamente se fazia um negócio chamado broncografia. Era um negócio desastroso, jogar contraste para dentro dos brônquios. O paciente era uma guerra, uma lambança desgraçada, com contraste para tudo que é lado. O paciente tossia muito, tinha que colocar um catéterzinho dentro da traqueia e jogar o contraste lá para dentro. Era uma coisa complicada. Hoje em dia não, é muito simples fazer diagnóstico de bronquiectasia. Mas do ponto de vista radiológico, o que a gente vê são linhas, várias linhas, imagens císticas, que são as bronquiectasias vistas de frente, e as linhas são as bronquiectasias vistas de perfil, tá? Em grande quantidade. E a clínica, né? Infecções de repetição, tosse com secreção, provavelmente diariamente tem secreção, às vezes, dependendo da posição que o paciente se deita, tem mais tosse, mais secreção por causa da drenagem postural, enfim. E aqui fica mais evidente, aqui nesta radiografia, uma imagem da dilatação brônquica, aqui outra, né? Mas para fechar o diagnóstico, aqui uma imagem paralela, linhas paralelas, mas para fechar o diagnóstico, obviamente, o ideal é uma tomografia. Aqui, provavelmente, já são as bronquiectasias que infeccionaram. E aí a gente vê algumas imagens. Mesmo caso, com níveis hidroaéreos dentro das bronquiectasias. Então, são bronquiectasias infectadas, preferencialmente instaladas aqui no hemitórax esquerdo. Aqui já deixa de ser uma lesão hipertransparente para se transformar numa lesão mista. Você tem a hipotransparência da secreção acumulada que forma o nível hidroaéreo dentro das bronquiectasias. Alguns chamam isso de imagens em ninhos de pombo. Imaginação fértil, né? Imaginar aquele ninhozinho, tal, feito um copinho, né? E ali cheio de secreção. Padrão cavitário. Então, temos aqui, clássico padrão de uma caverna. E interessante que em volta dessa área, com aspecto de caverna, né, contornos bem delimitados, a gente percebe todo o contorno, tem um aspecto de miolo de pão em volta, aqui aquele miolo de pão velho, pão dormido, que você esfrega assim, sai um monte de farelo, meio grosseiro, parece a disseminação broncógena a partir dessa lesão aqui. E onde é que as lesões tuberculosas aparecem? Vocês lembram? Preferencialmente, segmentos 1, 2 e 6. Segmento 1 é o apical, segmento 2 é o posterior do lobo superior, e o segmento 6 é o segmento superior do lobo inferior. O segmento superior do lobo inferior ele costuma se projetar nessa região aqui. Então, a gente vai ver, tem alguma coisa aqui para frente? Tem nada. Aqui é que a gente pode entender que haja alguma coisa. O perfil não permite que a gente veja com nitidez, mas a gente percebe que aqui é que está a alteração. Então, isso aqui é uma lesão do segmento 6, bem sugestivo de tuberculose. Aqui é mais um câncer de pulmão escavado, nós já vimos um, irregularidade no seu contorno interno, e irregularidade também na massa tumoral. Abscesso pulmonar é outra lesão cavitária. O que é isso aqui? Mostra como é a boca de um indivíduo que não cuida dos seus dentes, que tem doença periodôntica, que tem cárie.
Então, a boca de um indivíduo normal é altamente contaminada, altamente. A boca do indivíduo que tem os dentes nessa condição é muito mais contaminada ainda, com grande quantidade de anaeróbios e gram-negativos. Então, o sujeito, um belo dia, aspira alguma quantidade de secreção, ou porque bebeu muito e vomitou, ou porque aspirou o conteúdo da boca inadvertidamente. Nós aspiramos alguma coisa para dentro dos pulmões, normalmente. Só que os mecanismos de defesa do pulmão conseguem segurar essa onda do que você aspira, que normalmente é em pequena quantidade, e com uma quantidade de germe bem menor do que teria por mililitro, digamos, de saliva ou de secreção oral do que esse indivíduo. Então, foi lá para o pulmão, para onde foi? Novamente, preferencialmente para o pulmão direito. Não que vá sempre para cá, pode ir para o outro lado também. Mas está envolvendo, lembra o segmento 6? Essa área aqui provavelmente é o segmento 6, que é um segmento posterior à pessoa deitada, é um segmento bem posterior que facilita muito a aspiração. Outra cavidade, isso aqui é uma imagem que todos conhecem, a imagem crescente, isso é uma cavidade com um micetoma, uma bola fúngica no seu interior. Uma imagem para também ninguém esquecer. Hemitórax opaco, a gente já está terminando, já temos mais de 1 hora. Deixa eu ver aqui. Não, quase 1 hora, 55 minutos. A gente está chegando quase no final. Hemitórax opaco, capítulo da pneumologia, da radiologia de tórax. Então, está aqui. Quando você tem um hemitórax opaco, mas o mediastino, as estruturas do tórax estão viradas para a opacidade, estão voltadas, estão repuxadas, você tem alguma atelectasia, ou está faltando o pulmão, ou é uma genesia, alguma coisa de redução volumétrica daquele pulmão. Ou ele não está presente, ou houve uma atelectasia, ou ele não está presente porque retiraram, ou ele não está presente porque é uma genesia, enfim. Então está aqui. Neste caso, a atelectasia total do pulmão direito por um tumor endobrônquico. A gente vê a coluna de ar da traqueia aqui interrompida. Vem para cá, para o lado esquerdo, aqui está interrompido. Então, qual é a suposição? Bom, tem que ver. Se você está diante de um caso desse assim que aparece no teu, para você tratar e diagnosticar, você tem que fazer uma broncoscopia, indubitavelmente, né? Porque isso é um caso que deve ter surgido recentemente e levou à atelectasia total do pulmão. Nesse caso aqui, foi uma pneumectomia, mas tem muita semelhança com outro caso. O que a gente tem que procurar? O que a gente tem que procurar aqui? Bom, vamos lá para outro caso. Então, está aqui. A gente vem para cá agora. Não é parecido? É muito parecido. Então, normalmente, a pneumectomia, você vai ter a história da pneumectomia. Eu, olhando a radiografia, eu estou procurando aqui, não estou encontrando. Muitas vezes, para você facilitar a pneumectomia, você faz ressecção de arco costal. Então, às vezes, você está faltando um arquinho costal, mas eu não estou vendo. Estou vendo primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, não. Está tudo íntegro. Então, quem fez essa pneumectomia conseguiu fazê-la sem precisar fazer uma costectomia, ok? Mas isso é muito parecido com o caso anterior. A diferença vai estar ali na história, né? Na evolução, essa coisa toda. Aqui já é um hemitórax, e veja bem, isso é outro caso, né, em que o hemitórax opaco tem um desvio das estruturas do mediastino para ele, para a opacidade. Então, é pneumectomia, é atelectasia, atelectasia total do pulmão, né, a genesia, qualquer coisa dela. Quando você tem o hemitórax opaco, mas as estruturas do mediastino estão empurradas para o outro lado, normalmente é um derrame pleural volumoso. Quando você tem as estruturas do mediastino basicamente na mesma posição, a gente tem que fazer alguns diagnósticos. No caso, aqui está descrito uma pneumonia, eu estou tendo alguma dificuldade de identificar broncoaerogramas aqui.
Mas a verdade é que quando você tem um hemitórax opaco sem desvio do mediastino, você é obrigado a pensar, fora do contexto da pneumonia, você é obrigado a pensar que aqui tenha uma mistura de tumor obstruindo o brônquio e derrame pleural, as duas coisas. Então, um empurra, outro puxa, acaba que o mediastino fica no mesmo lugar. Tá? Então, hemitórax opaco sem desvio de mediastino, você é obrigado a pensar numa doença tumoral que esteja mantendo, com dois tipos de lesões, mantendo tudo no mesmo lugar direitinho. Bom, eu acho que a gente acabou por aqui. Conseguimos fazer essa enxurrada de radiografias em 1 hora.